Era uma manhã comum em um bairro simples da periferia de Curitiba. O despertador tocou às 6h30 e Carlos levantou para mais um dia de trabalho. Ele era pedreiro, pai de 2 filhos pequenos e marido de Eliane, uma mulher forte que sempre acreditou em seus sonhos, mesmo quando tudo parecia perdido. A vida não era fácil. O salário mal dava para pagar as contas. E o supermercado? Carlos, embora exausto, mantinha o sorriso no rosto e dizia que um dia tudo aquilo mudaria. Repetia como um mantra: um dia eu vou vencer. Naquela época, o maior luxo da família era um rádio velho na cozinha. Aos domingos, Carlos colocava música sertaneja enquanto preparava o almoço com Eliane. Era o único momento da semana em que todos sorriam com leveza. Com o passar dos anos, Carlos começou a fazer pequenos bicos fora da cidade. Foi descobrindo obras maiores, clientes que pagavam melhor. Aos poucos, foi se destacando. Seus serviços começaram a ser indicados por arquitetos e empresários. Foi então que surgiu a oportunidade que mudaria a sua vida. Um empresário convidou Carlos para trabalhar como mestre de obras em uma construtora de São Paulo. O salário era alto, mas ele teria que passar meses longe de casa. Eliane ficou apreensiva, mas apoiou a decisão. Disse que confiava nele e que a família resistiria à distância. Carlos partiu com um abraço apertado e a promessa de voltar logo. Em São Paulo, Carlos mergulhou no trabalho. Aprendeu rápido, cresceu dentro da empresa e em menos de 2 anos já era sócio de um novo projeto habitacional. Seus lucros dispararam. Ele começou a frequentar ambientes luxuosos, conhecer pessoas influentes. A mudança de vida foi drástica. Carlos, o pedreiro simples, agora vestia ternos caros, dirigia carros de luxo e morava em um apartamento com vista para o Parque Ibirapuera. Mas com a riqueza vieram também as tentações. Foi em um evento empresarial que Carlos conheceu Lorena, uma jovem assessora de investimentos. Ela era tudo o que o novo Carlos admirava: elegante, inteligente e ambiciosa. Rapidamente se tornaram próximos, e a relação extrapolou o profissional. No início, Carlos sentia culpa. Pensava em Eliane, nos filhos, na vida que deixou para trás. Tentava justificar para si mesmo que era só uma fase, que em breve voltaria para casa. Mas o tempo foi passando, e ele se entregou cada vez mais ao novo mundo. Lorena, ao descobrir que ele era casado, não se incomodou. Disse que todos têm um passado. Carlos, então, começou a evitar ligações da esposa, ignorar mensagens dos filhos e adiar visitas. A culpa deu lugar à indiferença. Eliane, do outro lado, esperava com paciência, criava os filhos sozinha, contando os dias para o retorno do marido. Mandava fotos, áudios das crianças e dizia que a casa estava de portas abertas. Mas Carlos não voltou. Ao invés disso, transferiu dinheiro para a esposa com regularidade, sem dizer uma palavra. Eliane estranhou, mas acreditava que ele apenas estava ocupado. Os meses viraram anos. Carlos construiu um império no ramo imobiliário. Investiu, lucrou, comprou imóveis fora do país. Tornou-se capa de revista como exemplo de superação, mas em nenhuma entrevista mencionava sua origem. A família que antes era tudo, agora era uma lembrança vaga. Carlos reescreveu sua história. Dizia aos novos amigos que era solteiro, sem filhos, criado por parentes distantes. Certo dia, Eliane viu o nome de Carlos na capa de uma revista de negócios. O mesmo homem que partiu com um abraço apertado estava ali, ao lado de Lorena, sorrindo como se tivesse nascido em berço de ouro. A dor foi profunda. Eliane chorou sozinha, sem saber como explicar aos filhos que o pai simplesmente escolheu outro caminho. Mesmo assim, ela não falava mal dele. Dizia que o pai os amava. Só estava confuso. Carlos, por outro lado, havia se convencido de que fez a escolha certa. Justificava para si mesmo que merecia aquele mundo,
que havia batalhado demais para voltar ao passado. Mas o destino tem formas curiosas de nos alcançar. Anos depois, em uma viagem à Europa, Carlos sofreu um acidente de carro. Sobreviveu, mas ficou hospitalizado por semanas. No hospital, sem Lorena por perto, sentiu pela primeira vez um vazio insuportável. Ninguém apareceu, nenhum amigo, nenhum sócio. A mulher que dizia amá-lo estava em outro continente, ocupada demais para se importar. Carlos ficou sozinho com seus pensamentos e, pela primeira vez em muito tempo, lembrou do cheiro do arroz com alho que Eliane fazia aos domingos, do som das risadas dos filhos, da simplicidade que o fazia feliz. Ao receber alta, retornou ao Brasil com o desejo de reencontrar a família. Não sabia o que esperar, mas precisava tentar. Chegou à antiga casa de ônibus, como nos velhos tempos. Encontrou uma casa diferente. O portão estava pintado. Havia flores na varanda. Bateu e quem abriu foi um jovem rapaz de cerca de 20 anos que olhou para ele sem reconhecer. Era seu filho. Carlos tentou falar, mas as palavras sumiram. O jovem olhou para ele com estranheza. Depois chamou a mãe. Eliane apareceu, com os cabelos mais grisalhos, mas com o mesmo olhar doce. O silêncio foi ensurdecedor. Carlos pediu perdão, explicou tudo. Disse que havia se perdido, que não sabia como voltar antes. Chorou como nunca havia chorado na vida. Eliane o ouviu com calma, sem interromper. Quando ele terminou, disse apenas: "Você nos matou em vida, mas sobrevivemos." Carlos implorou por uma segunda chance, mas Eliane, com serenidade, respondeu que o tempo havia passado, e com ele, o amor. Disse que ele sempre seria o pai dos filhos, mas que ela havia aprendido a viver sem ele. Os filhos, já crescidos, também o ouviram. Disseram que não guardavam ódio, mas não sentiam mais carinho. A ausência tinha criado um abismo impossível de atravessar. Carlos saiu dali com o coração em pedaços. Percebeu que havia conquistado o mundo, mas perdido o que realmente importava. Pela primeira vez, sentiu o peso de sua escolha. Voltou para São Paulo, mas tudo parecia vazio. Os carros, os jantares, os negócios, tudo sem sabor. Tentou reconquistar Lorena, mas ela já havia seguido em frente com outro executivo. Foi aí que Carlos decidiu vender parte de seus bens. Comprou uma pequena chácara no interior e começou a trabalhar com projetos sociais, ajudando jovens a ingressarem na construção civil. Dizia que queria evitar que outros cometessem os mesmos erros. Tornou-se uma referência silenciosa, um milionário solitário que falava pouco sobre o passado. Um dia, seu filho mais novo apareceu em sua chácara. Disse que queria entender melhor o pai, que tinha dúvidas. Carlos o recebeu com um abraço apertado, o mesmo que deu anos atrás. Ao deixar a família, passaram horas conversando. O jovem ouviu as histórias do pai, as dores, as conquistas e os arrependimentos. Não houve perdão imediato, mas houve um começo. Carlos aprendeu que o tempo não cura tudo, mas ensina que o sucesso sem amor é apenas um prêmio vazio, que fugir do passado pode custar caro demais. Hoje, ele vive com mais paz. Ainda visita a ex-mulher e os filhos. Não há mágoas explícitas, apenas a aceitação do que foi e do que poderia ter sido. Essa é a história de um homem que venceu na vida, mas perdeu o que era mais valioso. Uma história sobre escolhas, consequências e sobre como o coração humano pode ser frágil diante da ambição. E talvez a maior lição de todas seja essa: o sucesso verdadeiro é aquele que você pode compartilhar com quem esteve ao seu lado nos dias de luta, e não com quem apareceu apenas nos dias de glória.